E aí, seja muito bem-vindo. Muito prazer, eu sou o Felipe Telbner, se você ainda não me conhece, e hoje eu quero contar aqui para você como é que eu faço para aumentar as vendas da sua loja em 20, 30% ou às vezes até mais, dependendo do quanto você está disposto a se dedicar. Eu falo 20, 30% porque cada um tem o seu processo, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu engajamento dentro das coisas que eu vou falar. Então, se você é uma pessoa que está disposta a investir no seu negócio, a trazer uma profissionalização do seu processo de vendas, vem comigo. Agora, se você está achando aqui que eu vou trazer uma bala de prata, uma fórmula mágica que vai cair do céu, um aumento de vendas para o seu negócio, já pode parar o vídeo e para por aqui. Aqui eu estou querendo trazer pessoas que realmente já tem um negócio que funciona legal, aí você vende 60, 70, 80, 100 mil reais por mês no seu negócio, mas você sabe que você tem um gargalo no seu negócio, né? Você sabe que o seu vendedor pode vender mais, você sabe que existem pontos cegos dentro do seu negócio e que você tem condições de fazer muito mais, né? E aí 20, 30%, quem sabe 50% no mês a mais no seu negócio, desde que você cria um processo dentro da sua loja, dentro do seu negócio, tá? E esse processo começa como? Não existe, já diziam os grandes nomes do marketing, né? O que não é medido não pode ser gerenciado. Então, como é que eu vou falar em aumentar as vendas do meu negócio se eu não estou olhando para os meus números? É muito difícil, você pode acontecer, tá? Com alguns insights, tudo bem, mas quando você tem um nível de medição, de controle dos números do seu negócio, e é isso que nós vamos falar na nossa reunião estratégica, você tem condições de ter controle. Fala, olha, é aqui, eu preciso mexer aqui. Se eu mexer aqui, eu vou só nesse ponto aqui, eu vou trazer 20% a mais para o meu negócio, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, que eu trago para os meus mentorados, como que eu tenho que enxergar o funil de vendas do meu negócio. Tá? Muita gente olha o funil só olhando lá topo, meio, base de funil, mas uma coisa que você do varejo principalmente tem que entender é que o seu funil de vendas, na verdade, ele é uma ampulheta. Isso quer dizer o quê? Lá em cima, aqui ó, eu passo por um processo de descoberta. As pessoas descobrem o meu negócio, ficam sabendo sobre o meu produto, ela passa por um processo de consideração e aí eu trago esse prospect que nós chamamos, né, possível cliente para dentro do meu negócio e uma vez dentro da sua loja, você tem todo o processo de conversão de vendas, beleza? Uma vez que esse cliente, esse lead prospect foi convertido em cliente, você tem o papel de reter essa pessoa, fazer com que ele continue comprando de você. Tá? Existe processo para isso. Tá? De ele se tornar, uma vez que ele retorna, você começa a criar lealdade. E aí, indicação. Então, muita gente está tão focada em trazer novos clientes, né? Só novos clientes a partir das estratégias de marketing. Não tem nada de errado com isso. Trazer novos clientes com publicidade, com propaganda, com marketing, divulgação, evento, não tem nada de errado. Mas o seu cliente, uma vez que ele é leal a você, ele tende a se tornar um grande indicador do seu negócio. Ele vai indicar o seu negócio. Você vai ter pessoas fazendo marketing para você a custo zero, tá bom? Então vamos seguir aqui. Como é que eu trabalho esse processo de aumento de vendas dos clientes? Primeiro ponto, não existe um processo de dar próximos passos sem entender, sem ter o diagnóstico. É igual você chegar no médico e falar, doutor, eu estou com um problema, eu quero melhorar. Ele vai fazer todo um diagnóstico com você. Então, eu preciso conhecer a sua loja, eu preciso entender quais são os produtos que você vende mais, os produtos que você vende menos, os produtos que você mais gostaria de vender, o que você tem de ponto forte, o que você tem de ponto de melhoria, eu não gosto de falar de ponto fraco, ponto de melhoria, aquilo que você pode melhorar dentro do seu cliente, dentro do seu ambiente, tá bom? Então, vamos entender esse seu negócio. Tá? Quero olhar o seu Instagram, quero saber o que você está fazendo. Né? Será que você está se comunicando com as pessoas certas? Tá? Então aí entra a parte de análise de mercado público-alvo. Tá? Você está conversando com as pessoas certas? Muitas vezes você até pode estar conversando com as pessoas certas, mas você está se comunicando da maneira correta? Então a gente vai entender o seu mercado. O seu mercado ele é feito para você. Você está aí, por exemplo, numa
numa cidade de 300 mil habitantes, você está querendo se comunicar com toda a sua cidade? Será que tem sentido isso? Será que não vale a pena eu fazer um esforço local? Porque assim, uma vez existem vários tipos de lojas. Se você está num shopping, a sua estratégia de comunicação é uma. Se você está no centro da cidade, onde você está lá num calçadão, onde passa gente o tempo todo na frente da sua loja, a sua estratégia de comunicação é outra. Agora, se você está num ambiente em que não é uma área nobre da cidade, né? Se for a área nobre da cidade, é uma coisa, é um público com quem você vai conversar. Se for uma área talvez não tão conhecida da cidade, mas você tem uma diferenciação, é uma outra maneira de você conversar com o seu público. E colocar isso, né, dentro aí das ferramentas de marketing, de Google Ads, de Facebook Ads, enfim, de tudo aquilo que existe hoje de maneira que você vai se comunicar com o seu cliente. Você precisa, né, ter noção, ter clareza com quem você vai conversar e qual a comunicação correta que você vai fazer. Diferenciação. Você tem diferencial no mercado? Por quê? Porque assim, quando eu já vi muita gente que ela tem a loja dela lá no bairro e ela acredita que a pessoa vai atravessar a cidade para ir para o negócio dela. Então ela se comunica, uma cidade de 500 mil habitantes, ela está mandando um comunicado para a pessoa que está do outro lado da cidade. Mas eu pergunto assim, me fala um motivo pelo qual um cliente vai atravessar a cidade e vai comprar de você e não vai comprar da loja mais próxima que vende um produto igual ao seu. A maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta. Tá bom? Então, muitas vezes você está gastando dinheiro se comunicando com gente que não tem por que comprar de você. É melhor você se comunicar com o seu entorno ou com as pessoas que fazem sentido comprar de você. Ou, claro, você tem um grau de diferenciação muito grande, ou eu trabalho numa loja, eu tenho um restaurante, por exemplo, eu tenho um prato que só eu sei fazer esse prato. Faz sentido a pessoa atravessar a cidade para comprar de você. Agora, se você vende um bife à parmegiana padrão, a pessoa que está do outro lado da cidade, ela vai comprar de quem está mais próximo dela, a não ser que você tenha um diferencial muito grande. Eu falo muito de modelagem nesse ponto. O que é a modelagem? É você olhar quem que eu gostaria de ser e o que essas pessoas estão fazendo. Felipe, eu vou copiar de todo mundo? De certa forma sim, mas em geral não. Modelagem é você olhar 4, 5, 6 grandes marcas presentes no mercado que você, poxa, eu gostaria de um dia estar como elas. Você vai olhar o que essas pessoas estão fazendo. Eu vou copiar tudo? Não. De todo mundo que a gente modela, né, geralmente tem as coisas com as quais você concorda, tem as coisas que não fazem sentido nenhum você trazer para dentro do seu negócio. Pô, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu falei, é isso mesmo. Então você pega um pouquinho de cada um, você traz para dentro do seu negócio, sintetiza isso numa fórmula que é sua. E assim você modela. Você não precisa reinventar a roda. Você precisa pegar as melhores práticas do mercado e trazer para dentro do seu negócio. Aqui, de novo, eu não falar de posicionamento de marca. Por que eu falo tanto de posicionamento de marca, essa questão de branding? Porque você só vai trazer pessoas para dentro do seu mercado, porque o funil de vendas do varejo, ele é muito simples, né? É trazer gente para dentro da minha loja. Uma vez dentro da loja, eu tenho que ter uma equipe de vendas foda para fechar a venda, aumentar a taxa de conversão, aumentar o número de itens, vamos falar disso daqui a pouco, tá? Então, por isso você tem que ter um posicionamento de marca muito claro. Eu quero falar com o pobre, eu quero falar com a classe média, eu quero falar com o rico. Tudo isso reflete na maneira como você se posiciona. Se você quer falar com o rico, você não vai fazer estratégia de preço. Tá? O rico ele não quer saber de preço, ele quer saber de exclusividade, ele quer saber de diferencial, peça única. Enfim, se você quer falar com classe mais baixa, você tem que fazer estratégias de preço, diferenciais de formas de pagamento, enfim. Então, o branding, ele é muito importante, a construção da sua marca, o posicionamento da sua marca, é extremamente importante para quê? Para que você saiba se comunicar da forma mais assertiva com o seu cliente. Uma vez você construindo isso, você vai começar a criar as estratégias de marca, hoje marketing digital, né? Você tem que dominar, você tem que estar presente no Google. Se você ainda não está, você precisa aprender a se posicionar. Tá? Aí eu falo muito do papel da sua agência. Eu já vi muita gente, muito dono de loja e dono de empresa como um todo, falando, não, o marketing da minha empresa eu entrego lá para a minha agência. Isso é um erro. Porque marketing é o departamento mais importante da empresa, ele tem que ser dominado internamente pela empresa.
por você, ou internamente você ter algum braço direito, seu sócio, que entenda, né, o papel do marketing e qual é o papel da sua agência. O papel da sua agência é transformar aquilo que você construiu, aquilo que você enxerga como ideal, propósito, missão, visão, valores da sua marca, transformar isso em pessoas entrando dentro da sua loja. Eu já vi muita agência extremamente criativa. Nossa, umas ideias mirabolantes, mas não traz gente para dentro da minha loja. Então, você precisa entender o papel do marketing digital. Com quem eu vou me comunicar, né? A comunicação é certa, sabe fazer o filtro para atrair as pessoas corretas para dentro do meu negócio. SEO, você está bem posicionado no Google. Não, quantas vezes eu já saí de casa aqui procurando farmácia, enfim, preciso comprar um presente de criança perto da minha casa. Você digita no Google e você sabe muitas vezes que tem uma loja que é próxima da sua casa, mas ela não está ali. Caramba, se eu vendo presente de criança, eu tenho que estar, né? Aqui, ó, SEO, a ferramenta de busca, eu tenho que estar posicionado com escrito, eu vendo presente de criança. Tá? Simples. Muita gente perde muita venda por não ter um posicionamento correto. Publicidade online e offline. Eu preciso estar só, né, no Google, no Facebook, no Instagram. É importantíssimo você estar, mas é só? Não. Muitas vezes ainda, o panfleto funciona, dependendo do negócio que você tem. Você está lançando uma loja, você está abrindo um negócio, uma unidade nova, está com uma promoção muito boa naquele momento, o panfleto ele pode funcionar. Outdoor, dependendo da avenida onde você posiciona o seu outdoor, tá? Sempre quando o seu cliente está a caminho do seu negócio. Eu já vi gente colocando outdoor, o cliente acabou de passar na frente da minha loja, numa avenida movimentada que não tem retorno, e colocou outdoor logo na sequência. Gente, isso aí é assim, um amadorismo muito grande. Então, todo tipo de publicidade pode funcionar, desde que feita da maneira correta. Tá? Qual que é o próximo passo, então, uma vez que a gente entendeu, né, o meu posicionamento de marca, como que eu devo me comunicar com o meu cliente, estratégia de marketing digital, de propaganda, enfim. Eu preciso estar preparado para receber, atender muito bem e converter com maior qualidade e número possível dentro do meu negócio. Então, hoje, se você não tem um ERP, o famoso sistema, dentro do seu negócio, você também está perdendo dinheiro. Muitas vezes aí custa 50, 100, 150, 200 reais. Você tem um sistema que pode se comunicar, assim, traz insights de venda do seu negócio muito importantes. Sim, como eu falei, se você não gerencia, se você não controla seus números, você não tem como gerenciar. Então, importante você ter um ERP. A partir daí, eu quero olhar os números do seu negócio. Se você tem um ERP, você tem os números do seu negócio. Taxa de conversão é o indicador mais importante do varejo. Por que é o indicador mais importante do varejo? Porque é aqui que eu sei se a minha equipe tem condições de transformar um interessado, um curioso, em cliente. Então, é a primeira coisa que você tem que treinar a sua equipe de vendas. Né? Os outros indicadores são importantes? São, mas você tem que saber se a sua equipe sabe vender. Né? Que seja o produto mais barato inicialmente. Transformou aquele cliente, aquele interessado em cliente, em compra, esse é o mais importante. A partir daí, a gente vai olhar os outros indicadores, que são ticket médio, em média. Quanto que a gente está vendendo por venda? Aí você vai olhar, é vendedor por vendedor. Por que aquele vendedor tem um ticket médio de 100 e o outro tem de 200? Vamos entender isso. Tá? Quais são os produtos? Como está a distribuição de produtos dentro da minha loja? Isso muda um ticket médio de uma forma assim, significativa. Tá? O número de itens que minha equipe está vendendo. Pô, cara, o cliente, uma vez legal, converteu, está convertendo, está convertendo. Depois de 2 meses, meu vendedor está vendendo um item só para aquele cliente, pô, uma coisa está errada. Então, o número de itens é extremamente importante. Então, quando a gente olha indicador por indicador, aqui, por exemplo, só no número de itens, você, como lojista, tem condições de traçar estratégias de, ó, eu vou premiar o meu vendedor cada vez que ele conseguir fazer 3 vendas. Se ao longo do mês ele fizer vendas, X vendas com mais de 3 itens, eu vou dar um prêmio para ele. Cara, esse vendedor seu ele vai acelerar o passo, vai entender. Você não adianta só, né, criar a promoção aí, o incentivo, você tem que mostrar como. Tá? Valor dos itens. A maioria das lojas para as quais eu já dei treinamento, o vendedor ele tem medo de oferecer o produto mais caro.
Por quê? Porque ele ainda não comprou o produto mais caro. Ele não entendeu por que, que o mais caro é melhor do que o mais barato. Tá bom? Número de tickets. Né? Quantos tickets eu faço ao longo do mês? Qual que é a frequência de compra do meu cliente? Isso aqui é um ponto extremamente, assim, não é difícil de trabalhar e pode aumentar significativamente os seus números. Tá? Se o seu cliente ele vai, em média, de novo, você tem que ter controle de quanto em quanto tempo aquele cliente, em média, volta na minha loja. Ah, volta a cada 2 meses. A gente vai fazer uma estratégia desse cara voltar daqui a um mês. Ah, é difícil? Não, não é difícil. Precisa ter um processo, precisa ter uma criatividade, uma ideia. Ah, é todo mundo que vai voltar daqui a um mês? Não, mas boa parte desses clientes vão voltar daqui a um mês. Base de clientes. Como é que aumenta a base de clientes? Né? Exatamente, fazendo propaganda, indicação, tá bom? Então, olhando indicador a indicador do seu negócio, você tem totais condições de um a um, né? Eu vou aumentar a minha base em 20%, aumentar a frequência mais 30%, número de tickets mais 30%, e assim eu estou falando que eu chego no número onde eu falei para você, 20 a 30%, nossa, é difícil. Não é difícil. Você pode fazer muito mais, desde que você esteja disposto a fazer um trabalho de treinamento da sua equipe, de olhar seus números, porque muito lojista está muito preocupado ali com o dia a dia, compra, venda, é importante, mas você tem que tirar um tempo seu para ser gestor do seu negócio. Tá? Esse é o ponto de virada para muitas das lojas que eu já treinei. Então, técnica de vendas e atendimento ao cliente. Nós vamos entender a partir dos seus números quais são os pontos cegos da tua equipe de vendas. Tá bom? E pós-venda, uma vez que você transformou esse seu cliente, né, a pessoa que comprou de você pela primeira vez, você tem que cadastrar essa pessoa. Porque se você não consegue medir desempenho, comportamento do seu cliente, se aquele cliente só compra determinado produto, será que ele sabe que existem outros? Enfim, a partir você ter um RP, um cadastro, toda a venda é feita com um cadastro em cima pedir o CPF do meu cliente para saber qual o comportamento dele. A partir daí você sim vai conseguir aumentar as vendas daquele cliente específico. Técnica de vendas. Eu na mentoria em si, eu não falo, não dou treinamento de técnicas de vendas, tá bom? Mas esse é um produto que eu tenho para oferecer também, que pode ser bastante interessante para o seu negócio. E aqui, como eu falei, o CRM, gestão do relacionamento com o meu cliente. Tá? O CRM que você traz aí a partir de um ERP, de um sistema que vai gerenciar. A partir daí, você precisa, né, medir passo a passo desse seu cliente. Poxa, é aniversário dele. Se você não está mandando minimamente uma promoção, qualquer coisa, um desconto, um vale no aniversário do seu cliente, você está fazendo um trabalho de amador, você me desculpa. Tá bom? Então, assim, do que as pessoas gostam hoje em dia? Serem lembradas, serem valorizadas. Então, se você não tem um CRM que você está conversando para o cliente falar, nossa, ele realmente lembrou de mim, está falando comigo, já faz tempo, faz 2 meses que você não vem aqui na loja, por favor, estou com desconto para você comprar de 50% até o final do mês. Às vezes os 50% é tão pouco perto daquilo que esse cliente vai trazer de volta para você, tá bom? E um ponto que eu sempre falo, que eu vejo em loja, ah, não tem nenhum cliente na loja. Ah, não tem nenhum cliente na loja, você olha os vendedores todos parados. O vendedor tem que estar vendendo o tempo inteiro. Se você tem um CRM que funciona, uma base, os seus vendedores, se não tem cliente na loja, eles estão vendendo online. Né? Estão pegando o WhatsApp da loja, estão mandando promoção, estão olhando o CRM, falando, deixa eu ver de quem que é aniversário, deixa eu ver quem que não compra faz tanto tempo. Vendedor não pode ficar parado dentro de loja. Tá bom? E aí, por último, a gente vai olhar ali um planejamento financeiro. Tá? Eu não sou nenhum especialista em finanças, eu já tive negócio por mais de 5 anos, meu negócio, vendi e conheço um bom tanto. Tá? Se for uma dor muito latente sua, a gente fala de planejamento financeiro. Se não for, tá? A gente pode passar isso. E aí, a gente está sempre olhando próximos passos do que são, o que eu entendo, quais são os próximos passos, ações que você deve tomar, toda vez, né, dentro do meu processo de mentoria, dos encontros que eu faço com os mentorados, estamos sempre tirando dúvida, dando dica, uma pessoa pergunta para outra, um dá dica para o outro, e aí a gente
né, tá sempre olhando os próximos passos, um sempre ajudando o outro. Então, para quem não me conhece, eu vou trazer aqui. Então, eu trabalhei quase 4 anos no departamento de marketing da Pernambucanas. Depois eu trabalhei na Lupo, dando treinamento de vendas e gestão de vendas para toda a rede de franquias da Lupo. Fui treinado pela Praxis Business, uma das maiores consultorias de varejo de franchising do país. E a partir daí eu fui montar meu negócio. Aí eu montei uma operação alimentícia que eu transformei em franquia e durante a pandemia eu vendi a marca. Depois de muito esforço aí, abre loja, fecha loja, tá? Foram mais de 5 anos trabalhando muito, muitas horas por dia. E depois disso que eu vendi, eu entendi que o meu negócio era treinar pessoas e ajudar pessoas que estão ali em ponto cego a melhorar os seus negócios. Então, se você quer conversar comigo, né, entender, vamos participar de uma reunião estratégica. Felipe, eu gostaria de uma avaliação do meu negócio, tá? Clica no botão aqui embaixo, você me chama pelo Instagram, a gente vai bater um papo aí durante 1 hora, mais ou menos, 30 minutos a 1 hora, dependendo da sua disponibilidade, e eu vou mostrar para você tudo aquilo que você pode fazer para aumentar as vendas do seu negócio em 20, 30, eu falo 20, 30 porque eu sou muito pé no chão, tá bom? Se 20 a 30% é um número. Faz a conta aí na sua cabeça. Se aumentar hoje 20, 30% as vendas do meu negócio, o quanto isso vai trazer de resultado positivo para mim. Beleza? Então, estou esperando o seu contato. Um grande abraço. Fica com Deus.